Eu já fui chamada de tudo nessa vida: fanática, louca, terrorista. Só porque um dia, cansada de ver meu país escorregando pelos dedos, eu decidi dormir numa barraca em frente ao quartel-general de Brasília, enrolada na bandeira do Brasil. E no dia 8 de janeiro, quando tudo explodiu de vez, eu estava lá. Não com pedra na mão, mas com a Bíblia no colo e o coração disparado no peito. Porque antes de ser avó, dona de casa ou idosa invisível, eu sou brasileira. E minha história começou muito antes daquela confusão toda. Meu nome é Luísa Madalena dos Anjos Coutinho. Nasci em 1960, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Hoje, já nos meus 65, moro em Valparaíso de Goiás, com meu filho e minha netinha. Mas minha cabeça ainda carrega cada pedacinho daquela rua onde cresci. Eu lembro de tudo. Do cheiro do feijão com louro, da água sendo jogada no chão de terra batida para baixar a poeira e do hino nacional saindo baixinho da vitrola do meu pai, todo domingo de manhã. Ele era estivador, um homem duro, mas de palavra. Acordava cedo, botava a mão no peito e cantava o hino com a mão suja de graxa e o olho cheio d'água. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ele cantava como quem fazia oração. Mamãe lavava a roupa para fora e dizia que fé e dignidade era o que a gente podia oferecer, mesmo sem ter dinheiro. A gente era pobre, mas não era largado. Tinha honra. E isso eu nunca esqueci. Eu devia ter uns 8 anos quando vi uma bandeira do Brasil balançar no alto de um mastro pela primeira vez. Foi na escola. Tava tendo desfile de 7 de setembro. As professoras mandaram a gente ensaiar por semanas. Lembro da sensação no peito quando a bandeira subiu, tremulando com o vento, verdinha, linda, brilhando no céu azul. Eu fiquei encantada. Ali, naquela hora, eu entendi que aquilo ali era mais do que pano. Era símbolo, era raiz. E você? Qual o seu nome? E de onde está me ouvindo agora? Comenta aqui para essa vovó saber até onde essa história está chegando. Porque olha, o que eu vivi, pouca gente hoje tem ideia. Naquele tempo, ninguém falava muito de política, mas a gente ouvia sussurros. Meu tio, que era mecânico, uma vez foi chamado na delegacia por dizer demais sobre um vereador. Na época, eu não entendi nada. Só vi minha tia chorando na cozinha, com medo. Foi ali que aprendi que no Brasil, às vezes, falar a verdade podia ter preço. E esse medo, esse silêncio forçado, começou a morar nas nossas conversas. A vizinhança era toda unida, mas a gente aprendeu a cochichar. Tinha uma senhora, Dona Aline, que dizia que o rádio agora só toca o que eles deixam tocar. Eu ouvia, calada. Criança entende mais do que a gente pensa. Meu pai parou de cantar o hino em voz alta. Passou a sussurrar. Mamãe passou a trancar as janelas mais cedo. E aquele vento que antes fazia a bandeira dançar parecia mais frio, mais pesado. Mas mesmo assim, a gente resistia nos pequenos detalhes. Tinha uma senhora que bordava bandeirinhas nas toalhas, escondida. Outra que fazia sabão caseiro com moldes de estrela, dizendo que é da nossa pátria. E eu, pequena ainda, guardava uma fitinha verde e amarela na minha caixinha de brinquedo, como se fosse um tesouro. Mesmo sem entender direito, eu sentia que o Brasil precisava ser protegido, como a gente protege um filho, um lar, uma lembrança. Aos poucos, a escola começou a mudar. Vieram livros novos, vieram frases estranhas, professores jovens que falavam bonito, mas olhavam a gente como quem queria ensinar mais do que o alfabeto. Um deles mandou tirar um quadro de Jesus da parede. Diziam que não era neutro. Eu não sabia o que era aquilo, mas senti um aperto. Mamãe ficou brava, mas calou. O diretor, que era velho conhecido do bairro, foi substituído por um moço que ninguém conhecia. A gente passou a cantar outras músicas. E a bandeira sumiu. Essas coisas pequenas, essas mudanças devagarinho, foram se empilhando. E embora eu ainda fosse nova, eu anotava tudo na alma. E quem anota na alma, meu filho, não esquece. Eu aprendi que o que é nosso precisa ser defendido todo dia, com palavra, com reza, com gesto.
e, se for preciso, com presença. A cada ano que passava, o Brasil da minha infância parecia mais distante. Mas dentro de mim, ele nunca foi embora. Por mais que tentassem empurrar para dentro das nossas casas uma outra verdade, uma outra história, eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que tinha sentido naquele 7 de setembro. E aquilo me guiou por toda a vida. Por isso, quando tudo virou de cabeça para baixo, quando começaram a chamar de crime aquilo que é orgulho, amar a pátria, eu não consegui mais ficar parada. Quando vi que estavam ensinando para as crianças que amar o Brasil era radicalismo, eu respirei fundo e disse: agora chega. Porque tudo o que começou naquela ruazinha de terra, com um hino cantado num domingo, ia ter que terminar com dignidade. E foi com esse pensamento que a vida me levou até aquela barraca em frente ao quartel em Brasília. Mas isso eu te conto depois. Porque para entender por que eu fui parar lá, primeiro você precisa saber do dia em que rasgaram minha bandeira. E junto com ela, rasgaram o último pedacinho de paz que eu tinha. Quando tacaram fogo na minha casa, não foi só parede e telhado que viraram cinza, não. Foi minha coragem queimada junto. Minha história. Minhas fotos de família, meu terço de madeira, as cartinhas da minha neta, tudo virou carvão. E tudo porque eu ousei pendurar uma bandeira do Brasil na janela. Uma bandeira. E foi por causa disso que eu fui parar acampada lá no quartel de Brasília. Porque eu não podia mais chamar de lar um lugar onde amar o próprio país virou provocação. A vida em São Gonçalo nunca foi fácil, mas piorou muito depois dos anos 2000. O que antes era só pobreza virou guerra silenciosa. Um bando de gente começou a se dizer representante do povo, mas não passava de gente armada, mandando e desmandando na comunidade. Chamavam de milícia, mas na verdade eram militantes disfarçados, cheios de discurso bonito e dedo no gatilho. Diziam que iam proteger, ajudar, e na semana seguinte já estavam cobrando taxa de segurança, até para passar com o carrinho de picolé. Eles batiam nas portas, oferecendo gás mais barato, cesta básica, até promessa de vaga na creche. Tudo isso com adesivo de político colado no peito. Diziam que era o projeto social da comunidade. Só que era tudo chantagem. Quem aceitava, ficava na mão. Quem recusava, virava alvo. E eu? Eu sempre fui teimosa. Nunca aceitei esmola com veneno. Tive que ver meu neto mais velho começar a se encantar com esses cabras. Eles davam tênis, celular e falavam bonito. Diziam que ele era esperto demais para ficar fora do esquema. Meu coração já vivia apertado. Eu rezava toda noite. Pedia para Deus botar juízo naquele menino. Ele ainda era novo, mas a tentação era grande. E eu? Eu ficava ali, na cozinha, tentando manter o mínimo de normalidade, com a panela no fogo e a alma em oração. Com o tempo, as ameaças começaram a vir disfarçadas. Uma vez, apareceu um bilhete na caixa de correio dizendo que ser patriota era perigoso para quem mora onde não manda. Outra vez, jogaram tinta vermelha no meu portão. Eu lavei com sabão, ajoelhei no chão e limpei cada gota. Disse para mim mesma: enquanto eu puder, essa bandeira vai continuar ali. E continuei, pendurada, limpinha, no prego enferrujado da janela da frente. Era meu símbolo, minha resistência, minha oração sem palavras. Era o que me mantinha de pé. Até que, numa noite abafada de dezembro, tudo mudou. Eu tinha acabado de apagar a luz da sala quando ouvi um barulho seco, seguido de vidro estilhaçando. Corri para o quarto, me joguei no chão. O fogo subiu rápido. Era um coquetel Molotov. Eu vi a cortina virar labareda em segundos. A fumaça invadiu tudo. Tossindo, quase cega, consegui rastejar até o quintal dos fundos. Me escondi atrás da caixa d'água, agarrada no terço que eu usava no pulso. O fogo iluminava o céu como se fosse festa, mas era inferno. Chorei sem barulho, com medo deles ainda estarem por perto. Ouvia passos na rua, risadas abafadas. Um cachorro latia desesperado. E eu, ali, no chão gelado, vendo a casa da minha vida desaparecer em chamas.
Quando o barulho cessou e o silêncio tomou conta, eu ainda esperei mais de 1 hora para sair do esconderijo. Quando levantei, meus joelhos rangiam. Entrei pela porta dos fundos e vi a cena. Sala preta, fotos derretidas, sofá destruído. A parede onde ficava a bandeira estava chamuscada, mas o prego ainda estava lá. E no chão, entre o entulho, um pedaço chamuscado do tecido verde e amarelo. Peguei com cuidado. Não chorei mais. Ali eu entendi que não dava mais. Fui para a casa do meu filho em Valparaíso, com a roupa do corpo. Nem pente eu levei. Fiquei uns dias muda. Ele me dava chá, botava música baixinho e eu só olhava pro nada. Até que ele perguntou: "Mãe, o que eles fizeram com a senhora?" E eu respondi: "Tiraram meu chão, mas não vão tirar minha voz." Essa foi a última vez que eu vi aquela rua. Nunca mais voltei, nem para buscar o que sobrou, porque não sobrou nada. E se sobrou, já não era meu. O lar que eu construí com esforço foi transformado em aviso. Um recado. E eu li esse recado bem direitinho. Foi aí que eu tomei a decisão. Não ia mais me esconder. Não ia mais calar. Peguei a bandeira nova que meu filho me deu e disse: "Vamos para Brasília." Porque o que queimaram não foi só minha casa. Queimaram a chance de eu continuar acreditando que dá para ser brasileira em silêncio. Depois que queimaram minha casa por causa de uma bandeira do Brasil, eu prometi para mim mesma: nunca mais vou abaixar a cabeça. E quando você promete uma coisa dessas de joelhos, com a alma rasgada e o coração quente de fé, meu filho, aí não tem governo, nem milícia, nem ameaça que te segure. Foi por isso que eu acampei em frente ao quartel-general de Brasília. Porque se minha casa virou cinza, eu ia me erguer de novo. Nem que fosse no chão de uma barraca, mas com dignidade. Foi meu filho quem me acolheu. Ele morava em Valparaíso de Goiás. Já tinha um cantinho simples, mas me recebeu de braços abertos. Me deu um colchão velho, colocou na sala e disse: "Mãe, a senhora vai ficar em paz aqui." A paz não veio de cara, não. Nas primeiras semanas eu acordava de madrugada com cheiro de fumaça que nem existia. Ouvia passos do lado de fora que não estavam lá. Era o trauma, eu sei. Mas a fé foi voltando. Uma vizinha evangélica, a dona Cleide, me viu sentada na calçada um dia. Me chamou para tomar um café com bolo de fubá. Fui. Ali começou tudo. Ela me levou no culto da igreja dela e eu chorei a primeira vez em silêncio. Não era tristeza, não. Era libertação. A pastora falou sobre o livro de Jó e eu entendi que perder tudo não era o fim. Era o começo de uma história nova. Com o tempo, comecei a me ajeitar. Peguei umas receitas antigas de doce que minha mãe fazia: cocada, pé de moleque, bananada, e comecei a vender na porta da escola ali perto. Botava uma mesinha simples com pano florido e minha netinha me ajudava. Doces da vó Luísa. O povo começou a chamar. Não era muito, mas era meu. E todo o dinheiro que entrava eu separava. Metade para o gás, metade para comprar mais açúcar e fé. Aos domingos, levava minha caixinha de doces para a porta da igreja. O povo já conhecia. Alguns nem compravam, só deixavam o trocado e diziam: "A senhora é inspiração, viu?" E eu respondia: "Tô tentando." Porque recomeçar com a alma ferida não é fácil. Mas a oração ajuda a costurar. Comecei também a participar dos grupos de mulheres da igreja. Lá, contei minha história. Umas choravam, outras se calavam. E no fim, toda vez, alguém vinha me abraçar e dizer: "A senhora devia contar isso pro mundo." Eu ria, dava de ombros, mas no fundo sabia. Era verdade. A minha história podia acordar outras. Foi nessa época que meu filho, que nunca teve muito interesse por política, começou a mudar o olhar. Um dia ele disse: "Mãe, eu achava que a senhora exagerava, mas depois do que fizeram com a senhora, eu não consigo mais acreditar nesse sistema." Ele começou a assistir vídeos, ler coisas que antes ignorava. Virava e mexia, batia na porta do meu quarto com um vídeo no celular e dizia: "Olha isso aqui." E eu olhava e me doía. Mas também me enchia de coragem.
A gente começou a conversar mais. Sobre o país, sobre valores, sobre o que estavam ensinando para as crianças hoje em dia. "Tão querendo apagar o Brasil que a senhora me ensinou", ele disse uma vez. E eu respondi: "Enquanto eu respirar, não vão conseguir." E você? Agora, deixa eu ver se você é corajoso mesmo. Duvido que você tenha coragem de se inscrever no canal e curtir esse vídeo depois de tudo que contei aqui. Vai, me prova que tem fibra. Começamos a ver juntos os vídeos dos acampamentos patriotas. Gente simples, famílias inteiras, vovós como eu, todos ali, cantando o hino, rezando, chorando. Era como se meu coração tivesse encontrado eco. E foi aí que meu filho me perguntou: "Mãe, se a senhora quiser ir, eu levo." Eu fiquei em silêncio, mas por dentro algo se acendeu. Eu sabia que ainda faltava uma parte da minha história, e ela me chamava direto para Brasília. Eu não sabia direito o que ia encontrar quando meu filho parou o carro na frente do quartel. Só sabia que precisava estar ali. Não por revolta, nem por vingança, mas por justiça, por respeito, por tudo que me tomaram sem pedir. Quando desci com minha bandeira dobrada no peito e a Bíblia debaixo do braço, senti que a Luísa que entrou ali já não era a mesma que tinha fugido de uma casa em chamas. Era outra, era mais. O chão estava marcado com fitas, barracas enfileiradas, pessoas com camisetas do Brasil, chapéu de palha, criança brincando com bandeirinhas de papel, cachorro dormindo do lado de senhor rezando. Era um Brasil que não aparece na televisão. Um Brasil de verdade. O povo que trabalha, que reza, que chora calado, mas que ali, naquele espaço, encontrava voz. A primeira coisa que fiz foi ajoelhar e agradecer. Eu não conhecia ninguém, mas senti como se conhecesse todo mundo. A mulher da barraca ao lado me ofereceu água. Um rapaz me deu uma cadeira de praia. A senhora da outra ponta me ensinou onde tinha banheiro e oração do meio-dia. Era comunidade, era irmandade, era o Brasil que não se vende. A barraca que meu filho montou era simples. Um pedaço de lona, 2 cadeiras de plástico, uma garrafinha de álcool em gel e nossa bandeira pendurada com 2 pregadores. Quando deitei ali pela primeira vez, debaixo de céu estrelado, ouvindo gente cantando o hino ao longe, eu chorei. Mas foi diferente. Era um choro de alívio, de pertencer. A rotina no acampamento era simples, mas cheia de sentido. De manhã, oração. Depois, ajudava a cortar pão, distribuir café. À tarde, ouvia histórias. Tantas senhoras com relatos parecidos com o meu. A professora aposentada que foi cancelada por se recusar a ensinar ideologia de gênero. O senhor que perdeu o emprego por compartilhar uma frase do presidente. O menino que viu o pai ser preso por falar demais num grupo de WhatsApp. Eu escutava tudo com respeito, e cada história me dava mais força. No final da tarde, o momento mais bonito, todos de pé, voltados para o pôr do sol, cantando o hino nacional. O silêncio vinha logo depois, como se até Deus parasse para ouvir. Ali, eu entendia. Eles podem queimar nossas casas, mas não queimam nossa fé. Com os dias passando, mais gente chegava. Gente do Pará, do Rio Grande do Sul, de Minas, de Roraima. Todos com a mesma indignação. Um grito preso na garganta. E aquele acampamento virou um corpo só, uma alma só. Era um milagre em meio ao caos. Mas também tinha tensão. A gente sentia no ar. A polícia passava, filmava, cercava. Tinham drones em cima, viaturas nas esquinas. Às vezes, um silêncio estranho tomava conta. Ninguém falava, mas todo mundo sabia. Alguma coisa ia acontecer. Na noite do dia 7, o clima já estava diferente. Gente andando mais rápido, cochichando. Eu vi um grupo discutindo, outro rezando ajoelhado. Um senhor passou por mim e disse: "Amanhã vai ser o dia." Eu perguntei: "Dia de quê?" Ele olhou nos meus olhos e respondeu: "Dia de mostrar que o povo não aceita ser calado." No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, o acampamento estava em movimento. Barracas sendo desmontadas às pressas, gente pegando cartaz, água, carregadores de celular. Um burburinho tomava conta.
Eu fiquei sentada, abraçada com a bandeira, meu filho do lado, me olhando sem saber se dizia para irmos ou ficarmos. Ficamos. E aquilo que começou com orações virou confusão. Eu não entrei em prédio nenhum, não corri, não quebrei nada, mas vi de longe o povo se empurrando, a cavalaria vindo, gás lacrimogêneo voando, criança chorando. Foi um aperto no peito. Parecia guerra. Voltei para a barraca com os olhos ardendo. Gente sendo presa, outros sendo carregados. Celulares caídos no chão, chinelo perdido, uma moça com a perna sangrando sendo amparada por 2 rapazes. Ninguém ali parecia terrorista. Eram pais, mães, avós, gente igual a mim. Mais tarde, soube que iam desmontar tudo, que iam prender quem ficou. Meu filho me puxou pela mão e disse: "Mãe, vamos embora." Mas antes de sair, olhei para a bandeira pendurada e tirei com cuidado. Dobrei igual me ensinaram e segurei forte contra o peito. Porque naquele dia eu entendi que o que fizeram com a gente não foi só injustiça. Foi um aviso. Uma punição para quem ousou amar o país em voz alta, para quem se recusou a ser domesticado pela covardia. E você, sinceramente, acha que eu fiz errado de pendurar a bandeira? No seu lugar, teria ficado calado? Quero muito saber o que você pensa. Escreve aqui embaixo. Hoje em dia, quando olho para o espelho, vejo muito mais do que rugas ou cabelos brancos. Eu vejo cicatrizes invisíveis. Algumas vieram do tempo, outras da dor. Mas todas me lembram de uma coisa só. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu resisti. A casa queimou sim, mas minha alma... essa tá viva. Viva, acesa e brasileira até o último fio. Muita gente me pergunta se eu me arrependo, se eu faria diferente. E eu respondo com o mesmo olhar que dei para o prego que ficou pendurado na janela depois do incêndio. Não, não me arrependo de ter amado meu país. Não me arrependo de ter carregado minha bandeira. Se arrepender disso seria apagar tudo que vivi e tudo que ensinei. Hoje, moro com meu filho e com minha neta, que tem 7 aninhos. Uma esperta, curiosa, cheia de perguntas. Um dia, ela me viu dobrando a bandeira do Brasil e perguntou: "Vovó, por que a senhora guarda isso com tanto cuidado?" Eu sorri e respondi: "Porque tem gente querendo fazer a gente esquecer." E ela, com a doçura que só criança tem, disse: "Eu nunca vou esquecer, vovó. Eu prometo." Aquilo me desmontou. Todo sábado à tarde, a gente faz bolo de fubá juntas, e depois do café, eu conto uma parte da minha história. Sem floreio, sem medo, sem esconder nada. Conto do dia que vi a bandeira tremular pela primeira vez. Conto do dia que me esconderam a verdade. Do dia que jogaram fogo na minha janela. E do dia que encontrei meu povo de novo, embaixo das estrelas de Brasília. Ela ouve tudo de olho arregalado. Às vezes pergunta: "Eles podiam mesmo fazer isso, vovó?" E eu respondo: "Podiam não. Mas fizeram." Porque é isso que me move hoje. Ensinar, passar adiante. Mostrar que a verdade da gente não pode ficar guardada só na cabeça. Tem que ser semeada no coração dos outros. Às vezes, meu filho me filma contando essas histórias. Disse que vai montar um canal só com os relatos da mãe dele. Eu dou risada, fico tímida, mas no fundo eu gosto. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que silêncio demais dá espaço para a mentira crescer. E eu? Eu já vi mentira demais querendo se passar por verdade. Quando fui pro acampamento em Brasília, muita gente me chamou de louca. Diziam: "Vai fazer o quê lá, velha?" Mas depois vieram me procurar. Gente da vizinhança, conhecidos, ex-alunos da escola onde eu vendia cocada. Uns me diziam: "A senhora me representa." Outros: "A senhora é mais corajosa que muito homem." Eu não pedi medalha não, nem tapinha nas costas. Só quero que um dia alguém lembre e diga: "Ela não calou." Hoje, quando passa o hino nacional na televisão, eu não mudo de canal. Eu levanto, boto a mão no peito e canto alto. Mesmo que seja só eu na sala, mesmo que minha voz já não tenha força como antes. Porque enquanto eu estiver viva,
essa canção vai ecoar, nem que seja só dentro do meu peito. E é por isso que resolvi contar tudo isso aqui. Porque tem muita gente que viveu coisa igual, ou pior, e tá aí, calado, com medo, achando que não vale mais a pena lutar. Mas vale. Vale sim. Porque o Brasil não é dos que gritam mais alto, nem dos que mandam prender quem discorda. O Brasil é dos que aguentam firme, dos que dobram a bandeira com amor, dos que rezam em silêncio e trabalham com dignidade. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você ainda pulsa, ainda acredita. E é com você que eu falo agora. Não deixa essa história morrer. Conta ela para alguém. Ensina para o seu neto. Passa adiante. Porque se a gente não falar, ninguém vai lembrar. Eu sou Luísa Madalena dos Anjos Coutinho e essa é a história da minha vida de patriota. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, se inscreve no canal agora e assiste o vídeo que está aparecendo aí na tela. Vai, antes que tirem isso do ar.